Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno da sua inteligência. Linda reflexão de Augusto Cury. Habilidade de número 2. Comparar quantidades de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre suas massas. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, as leis das reações químicas. Todo este material vocês irão encontrar no livro didático de vocês a partir da página 154. Lei da conservação da massa. Em 1773, o famoso cientista Antoine Laurent de Lavoisier realizou repetidamente um experimento de calcinar metais em recipientes fechados. Lavoisier é considerado o pai da química moderna, porque neste e em outros dos seus experimentos utilizou importantes técnicas experimentais, tais como a utilização de balanças de alta precisão para a época. Realizou as reações em recipientes fechados e anotou cuidadosamente todos os dados coletados, como a massa de reagentes e dos seus produtos. As principais leis de ponderais. As leis ponderais são leis que falam das massas das substâncias que participam das reações químicas. As principais leis ponderais são lei de conservação da massa ou lei de Lavoisier, lei da proporção ou lei das proporções de massa. Quem é responsável, professora? Ou lei de Poster. A lei da conservação de massa de Lavoisier. Alquimia química. A massa de um recipiente fechado, após ocorrer dentro dela uma reação química, é sempre igual à massa inicial. Então, nós temos aqui água, gás hidrogênio e gás oxigênio. Os dois produtos, água é o quê? Reagente. E os produtos, gás hidrogênio mais gás oxigênio. Experimento de Lavoisier. A soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após reação. Então, nós temos aqui carbono mais hidrogênio igual a gás carbônico. Então, nessa observação, o que Lavoisier observou? Que a soma das massas antes da reação é a soma das massas após a reação. Então, o que ele constatou? Que mesmo após as reações não tiveram alterações. Podemos perceber que o carbono estava lá representado em 3G. Ele permaneceu igual? Sim, ele permaneceu. Oxigênio também e gás carbônico também. Então, na conclusão de Lavoisier, a soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após reações. Ainda, falando sobre a lei da conservação de massa de Lavoisier, foi observado, porém, que a queima de algumas substâncias havia aumentado de massa, enquanto na queima de outras havia a diminuição. O grande mérito de Lavoisier foi ter descoberto que essa
diferença de massa se dava por causa da observação ou liberação de gases durante as reações. Por exemplo, a queima da palha de aço ocorre consumo de oxigênio do ar, o que produz uma substância composta de ferro e oxigênio com massa, maior que a massa da palha e do aço. Medindo a massa da palha de aço antes e depois da sua queima, observou-se o aumento da massa do material sólido. Então, nós temos aí uma balança de precisão. E o que ele fez, professora? Ele colocou a massa da palha de aço sem a queima e pós a queima. Sem a queima, professora, ela não teve alteração. Pós a queima, o que foi que aconteceu? O aumento da massa sólida subiu, fazendo com que houvesse a alteração. De quem foi essa observação? De Lavoisier, dentro da lei da conservação da massa. Para compreender melhor essa lei, podemos esquematizar. Ferro mais oxigênio, óxido de ferro. Segundo os dados acima, quais são esses dados, professora? Massa é igual a 1, mais massa 2. De quem é a massa 1, professora? Do ferro. Mas massa 2, igual a quem, professora? Oxigênio. É igual a massa 3, que é do óxido de ferro. Segundo os dados acima, a soma da massa das substâncias reagentes é igual à massa das substâncias dos produtos. A lei de Lavoisier pode ser resumida pela frase: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, de quem é essa frase? De Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Frase de Lavoisier, dentro da lei da conservação. De quem, professora? De massa? Lei das proporções de massa. De quem é a lei das proporções de massa? Posse. A composição química das substâncias compostas é sempre constante, não importando a sua origem. A composição química das substâncias compostas é sempre constante, não importando sua origem. Decomposição da água, gás, água, é igual a gás hidrogênio mais gás oxigênio. Dividindo a massa do hidrogênio pela massa de oxigênio. Massa de hidrogênio, nós vamos ter 1 grama, que é igual a 2 gramas, que é igual a 3 gramas, que nós vamos ter 11,11 gramas, que é igual a 0,125. Massa de oxigênio, nós vamos ter 8 gramas mais 16 gramas, que é igual a 24 gramas, que nós teremos 88,89 gramas. Lei de Post. Experimentos. Carbono mais hidrogênio. Gera-se gás carbônico. A proporção da massa que reage permanece sempre constante. Modelo atômico de Dalton. Em 1808, John Dalton publicou o livro Novo Sistema da Filosofia Química, no qual apresentava sua teoria para a constituição da matéria. Dalton defendia que a matéria era formada por pequenas partículas, que ele denominou como átomo.
A matéria é constituída por partículas denominadas de átomos. As substâncias simples são constituídas por apenas um tipo de átomo, elementos químicos, e as substâncias compostas por mais de um tipo de átomo, diferentes elementos químicos. As substâncias compostas são constituídas pela combinação de átomos de diferentes elementos químicos em proporções fixas. Para casa, observem o item Meus Amores e apliquem os conhecimentos do livro didático a partir da página 166. Exercício de fixação, que vai da 4ª à 8ª questão referente ao assunto proposto.